A paz do Senhor Jesus. Queria convidar a todos os amigos que podem a estar assistindo essa página nova que foi criada recentemente, para que a gente possa estar fazendo estudos bíblicos dentro do Facebook, porque o Facebook ele atinge muitas pessoas, ele vai aonde a minha palavra ela não poderia atingir. Então nós usamos as redes sociais como um meio de levar a palavra de Deus. Então eu resolvi criar essa página para que a gente pudesse estudar a palavra de Deus e mostrar para as pessoas que Deus ele ainda trabalha através daqueles que ele escolhe e constitui como profetas para poder falar das suas palavras, dos seus estatutos e dar ensinos para quem quer aprender. E o primeiro vídeo dessa página, hoje nós vamos falar sobre um assunto ao qual poderá render algumas críticas, algumas pessoas poderão se escandalizar, mas é como o nome da página diz: a verdade dentro da palavra de Deus. Todos os assuntos que forem tocados e falados dentro dessa página serão referentes à palavra de Deus. E vão ser versículos bíblicos que vão dizer aonde está a verdade. E hoje eu quero começar lendo na carta de Tiago, capítulo de número 2, que nos diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo da glória em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também um pobre sordido de traje, e atentartes para o traje precioso e lhe disserdes: assenta tu aqui num lugar de honra, mas disser ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não fizestes juízes de mau pensamento? Esta palavra, meu querido e minha querida, ela vem tratar de um assunto ao qual está sendo hoje em dia um dos principais motivos pelos quais nós vemos as igrejas sendo cheias de pessoas as quais nós não vemos elas como pessoas comuns. A maior parte das pessoas que frequentam as igrejas hoje em dia e são chamadas também para frequentar as igrejas hoje em dia são pessoas as quais têm um ritmo de vida um pouco maior do que certas outras pessoas. Para ser mais claro, nós vemos hoje em dia as pessoas sendo tratadas de forma diferente dentro da igreja. Se você é uma pessoa que tem um ganho maior, se você é uma pessoa que tem uma condição financeira melhor, você tem mais privilégios dentro da igreja. Infelizmente isso é verdade. Nem todas as igrejas são assim. Já vou deixar bem claro que nem todas as igrejas são assim. Mas uma grande maioria sim. Olha para dar oportunidade de se tornar obreiro aquele que tem condição financeira maior, e deixa de lado aquela família que é mais simples, aquelas pessoas que têm mais vontade de trabalhar na obra por não ter um dízimo de alta qualidade a oferecer. Essa pessoa é deixada mais de lado. Eu sou presbítero da Casa de Deus, eu frequento a igreja em Lagoa da Prata, Igreja do Evangelho, Unidade e Crescimento, e graças a Deus, nessa igreja que eu frequento, não há acepção de pessoas. Lá tanto faz se entra um pobre ou um rico, o lugar de se assentar é o mesmo. Lá não há cadeiras em cima do altar.
para que pessoas se assentem lá em cima. O próprio pastor da igreja, enquanto ele não está pregando, ele se assenta junto com as ovelhas. Mas há muitas igrejas que deixam bancos separados, enche os altares de cadeiras para quê? Para que pessoas de nome possam se assentar. E muitas pessoas são deixadas de lado. E esse assunto que eu venho trazendo hoje dentro da palavra de Deus está escrito aqui na carta de Tiago. Esse Tiago, ao qual nós estamos lendo essa passagem, ele não era discípulo de Jesus. Ele era o meio-irmão de Jesus. Ele era, como a gente gosta de dizer, sangue de Jesus. Carne da carne de Jesus. Ele não creu em Jesus Cristo enquanto Jesus ministrava em vida aqui na terra, não. Qualquer estudioso da palavra de Deus sabe disso. Tiago só foi acreditar que o seu irmão Jesus Cristo era o Messias depois da sua ressurreição, que ele fez uma aparição em especial para ele e para Pedro. Foi nesse momento que ele se converteu e acreditou em Jesus. E ele ensinava da forma que Jesus ensinava quando estava vivo em terra. Ele tem as mesmas palavras que o próprio Jesus Cristo tinha. E ele fala aqui nessa carta, que muitos teólogos conhecem como carta geral, porque não tem um endereço fixo, é escrita para as 12 tribos de Israel, escrita para todos aqueles que estavam na dispersação, que estavam dispersos, ou seja, estavam por aí, soltos pelo mundo. E Tiago tentava ensinar da forma mais direta, reta, curta e grossa, como as pessoas deviam seguir a palavra de Deus, seguir Jesus Cristo. Mas ele via os templos se enchendo de pessoas doutos em línguas, pessoas que se vestiam com grandes trajes, e aquelas pessoas simples que chegavam para ouvir a palavra de Deus dentro do templo, serem colocadas lá fora, ou então lá num cantinho escondido, no fundo dos templos. E hoje em dia nós vemos isso dentro das igrejas. Pessoas que têm um bom dízimo, recebendo grande oportunidade dentro da igreja, e pessoas comuns sendo maltratadas dentro da igreja. Eu levo o evangelho de Deus em vários lugares e eu já vi isso acontecer. Pessoas que entram sob efeito de álcool e de droga dentro da igreja. Os obreiros que ficam na porta, ao invés de abraçar, levar a pessoa lá para frente, para a pessoa ter a oportunidade de estar mais próximo do altar, para sentir a presença de Deus e quem sabe a palavra converter aquela pessoa, não. Os obreiros pegam aquelas pessoas e sentam eles nas cadeiras lá do fundo e ficam ao redor deles, para ver se essa pessoa não vai causar escândalo dentro da igreja. Como é que nós cristãos podemos mudar as pessoas? Como é que nós podemos levar o evangelho para as pessoas, se nós não tratamos elas como iguais? Jesus não disse nos seus evangelhos: ide e pregai o meu evangelho a todos os povos e línguas. No momento que Jesus disse essas palavras, ele não disse: vai e escolhe para quem você quer pregar, não. A única coisa que Jesus disse quando ele deu instrução aos seus 12 discípulos nos seus evangelhos foi: entrai na cidade, se for bem recebido, fique lá enquanto for preciso. Mas se não for bem recebido, ao sair daquela cidade, bata o pó dos seus pés. Isso era para dizer que nem o pó dos pés daqueles que são considerados santos em Jesus Cristo
Se não for bem recebido, nem o pó dos pés daquela cidade o servo do Senhor deve levar. Não devemos fazer diferença sobre as pessoas. Muitos padecem lá fora por falta de ensino, de estudo da palavra de Deus. Por quê? A pessoa se diz cristão, a pessoa se diz crente. E quando sai na rua, vê em uma esquina pessoas usando drogas. O crente, ao invés de parar e pelo menos dizer Jesus te ama, não, vira a cara porque tem medo. Eu já vi pessoas que usam drogas. Quando a gente chega perto para conversar, eles dizem: você é diferente, porque aqui perto tem tanto crente que mora, que passa perto de mim e vira a cara. Não tem coragem de dizer uma palavra de Jesus para mim, ainda nem tem coragem de me convidar para ir na igreja. E como é que eu vou mudar? São pessoas viciadas em bebidas, em drogas, que dizem isso dos cristãos. Mas Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos vão escolher as pessoas para servir às mesas, eles não falam que aquelas pessoas têm que ter bom testemunho. Cadê teu testemunho, crente? Cadê a palavra de Deus aplicada na tua vida? Que espécie de cristão que você é? Se você não tem coragem de olhar nos olhos de um dependente químico e dizer para ele que Jesus o ama. Se você só tem coragem de pregar a palavra de Deus em cima dos altares, que tipo de crente que você é? Eu posso falar dessa forma sim, por quê? Porque eu era viciado em drogas. E eu senti na pele os cristãos virando a cara para mim. Hoje, aonde eu tenho oportunidade de ir, eu dou a ideia para as pessoas fazerem um evangelismo durante o dia, para que à noite a palavra de Deus seja pregada. Eu aconselho os pastores das igrejas que me convidam para pregar, para que panfletem. Mas hoje em dia as igrejas não querem mais sair para a rua, querem ficar no conforto da igreja. Mas a Bíblia fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. Mas quem vai ensinar? Por que as pessoas querem que todos se tornem cristãos? Por que as pessoas querem trazer as pessoas lá de fora para dentro da igreja, se elas não vão levar o evangelho? Em um momento da Bíblia, se não me falha a memória, em Atos dos Apóstolos, Filipe está andando e um anjo do Senhor fala com ele, se aproxima daquela carruagem. E quando ele se aproxima daquela carruagem, ele ouve um homem lendo uma passagem de Isaías. E Filipe pergunta àquele homem: entendes o que lê? E ele diz: como é que eu posso entender se não tem quem me explica? E da mesma forma está sendo hoje. Como é que as pessoas lá fora vão entender a palavra de Deus se ninguém vai mais levar o evangelho para elas? Nós estamos em 2023, início do ano de 2023. Nós vemos tantas festas populares, tantas festas comemoradas anualmente para o mundo lá fora, encher a cara de bebida, de drogas, de todo tipo de pecado. Mas não vemos mais as igrejas se unirem e fazer um louvorzão na praça pública. Não vemos mais as igrejas se unirem para levar a mensagem de Deus numa praça pública, não. Não vemos mais festas cristãs lá fora da igreja, não. Só vemos isso dentro das igrejas. Louvorzão é dentro da igreja.
campanha de cura e libertação dentro da igreja. Se a palavra igreja significa chamados para fora, por que não mais ir para fora, só ficar dentro da igreja? E um outro assunto também que é muito bem falado, mas pouco discutido pelos cristãos: homossexualidade. A Bíblia fala que os homossexuais não entrarão no reino dos céus. Isso vem desde Sodoma e Gomorra, nós sabemos disso. Mas as pessoas querem que eles deixem de ser homossexuais, querem que eles deixem de praticar o pecado do consumismo da carne e do sexo com o próprio sexo. Mas não quer ir lá pregar para eles, não. Aí eu olho para você e digo: se Jesus chegasse na terra hoje, o que ele falaria sobre a homossexualidade? O que ele faria sobre a homossexualidade? Eu te respondo: nada. Porque quando Jesus pregou e viveu aqui na terra, já existia homossexual. Naquele tempo tinha outro nome. Mas já existia homem que tinha relação com homem, mulher que já tinha relação com mulher. Antes mesmo de Jesus vir, já existia isso. Sodoma e Gomorra é prova. E você acha que a destruição de Sodoma e Gomorra acabou com isso? Não, não acabou. Portanto, naquele tempo, se descobrisse que um homem gostasse de outro homem, eles matavam. Mas Jesus não falou nada. Jesus pregou o evangelho para multidões, porque a Bíblia fala que aonde ele ia, multidões de pessoas o seguiam. Mas no meio daquela multidão tinha ladrão, tinha assassino, tinha traficante, tinha beberrão, tinha homossexual, tinha mulher que gostava de mulher, tinha prostituta, tinha todo tipo de gente. Mas Jesus não maltratava ninguém, e ele sabia que existia todo tipo de gente naquele meio. Mas ele falava as palavras dele, da forma que tinha que ser falada. E hoje em dia, se você passa na rua crente, e vê mulheres junto com mulheres, e você vê na aparência delas, que elas são lésbicas, você tem coragem de parar e falar para elas: Jesus te ama da forma que você é? Não, você aponta o dedo e condena. Você não tem coragem de parar e ler a Bíblia para essas pessoas. Você pode até me julgar por causa das palavras que eu estou dizendo, mas eu quero que você pegue essa palavra de Deus aqui, a Bíblia, e me fala, dentro dela, onde é que está escrito que é proibido pregar para gay? Me fala dentro da palavra do Senhor que é proibido que eles entrem dentro da casa de Deus. Me fala aqui, ó, dentro da Bíblia, me prova dentro da palavra aqui, ó, que eu largo de pregar, eu saio da igreja, porque aí eu vou estar pregando para um Deus que eu não conheço, que eu não sei se ele existe. Porque o meu Deus, ele não faz diferença sobre pessoas. Ele abomina o pecado, não o pecador. Porque a palavra dele diz no evangelho: eu não vim por justo, eu vim por pecador. Ele abomina se caso acontecer de um casal de homossexual entrar dentro da igreja e começar a ter atitudes de pecado dentro da igreja. Mas ele não fala para não pregar para eles. E eu tenho orgulho de dizer, porque eu vi com esses próprios olhos aqui, ó, unidade do evangelho e crescimento. Uma vigília que eu vim pregar aqui, eu ainda morava na cidade de Abaeté. E eu vim pregar numa vigília aqui, no início do ano passado. Ou foi em dezembro, se não me falha a memória. Entrou um homossexual dentro da igreja, vestido de mulher. O pastor Carlos, que é o pastor da igreja, ele abraçou aquele homossexual.
falou palavras ao ouvido dele que ele caiu em lágrimas no chão. Colocou ele sentado próximo do altar e ficou do lado dele enquanto ele tinha forças para ficar dentro da igreja. O pastor ficou do lado dele. Ele não fez diferença dele. Esse homossexual se levantou e saiu porque quis. Mas se ele permanece, o pastor tinha ficado do lado dele e continuado falando da palavra de Deus para ele. Ele ouviu a pregação. E eu posso falar também porque muitos homossexuais que tinham homens como seus parceiros, hoje são pastores casados com mulher dentro da igreja. Por quê? Porque alguém teve coragem de falar para ele da palavra de Deus. Porque alguém teve coragem de olhar nos olhos deles e pregar o evangelho, não discriminar. Mulheres deixaram de ter caso com mulheres e foram para dentro da casa do Senhor, porque foram tratadas com respeito. E hoje são mães de famílias, mulheres de respeito, missionárias da casa de Deus. A palavra de Deus fala: não fazei acepção de pessoas, não faça diferença de pessoas. E você quer mais prova? Atos dos Apóstolos. O capítulo me falta a memória agora, mas quem é cristão vai saber. Pedro está em cima da casa e ele sente fome. E na hora que ele sente fome, ele tem a visão de um vaso em forma de lençol descendo do céu, com todo tipo de animal, répteis, aves, toda espécie de animal, envolto nesse vaso em forma de lençol. E uma voz lhe diz: Pedro, mata e come. E ele fala: não, Senhor, jamais entrou coisa comum ou imunda em minha boca. E aquela voz lhe diz: não faça tu comum ou imundo aquilo que Jesus purificou. E a palavra de Deus, eu estou usando Bíblia, não estou falando da minha palavra não, estou usando Bíblia. E a palavra de Deus fala na carta de Paulo a Tito: a graça de Deus se manifestou salvadora, foi para todos, não foi para um, nem para dois, foi para todos. E é com a autoridade do Espírito Santo que eu falo para você que todos inclui traficante, todos inclui gay, lésbica, simpatizante, todos inclui bebedor de cachaça dos botecos. A graça de Deus se manifestou salvadora. Não foi para quem está salvo não, é para quem está no pecado. Mas cadê a tua coragem de botar a tua cara para poder falar do evangelho e se diz pregador da palavra do Senhor? Fica criticando quem é novo convertido, igual eu vejo pastores famosos criticando pessoas porque eram cantores de funk e agora estão dentro da igreja e estão querendo falar de Bíblia, e tem pastor falando, não tem palavra porque não sabe de Bíblia. Mas por que está criticando ao invés de ajudar, já que eles não conhecem a Bíblia? Ensina para eles, ao invés de criticar. O crente, ele tem que ser conhecido, é pela Bíblia, é pela palavra do Senhor, não é pela sua forma de se vestir não, é pela sua forma de falar, de caminhar, de agir, de transparecer a luz de Jesus, como você trata as pessoas. Porque a Bíblia fala, nas palavras do próprio Jesus, que a maior religião é ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados e os desesperados. Essa é a maior religião. Jesus, ele não fala de catolicismo, umbandismo, espiritismo,
cristianismo não, ele fala de ajudar pessoas. E se eu estou errado, pega essa Bíblia e vai ler, que você vai entender que tudo que eu estou falando está aqui dentro da Bíblia. Quem faz diferença entre pessoas não é Deus, é eu, é você. Quem decide para quem vai pregar não é Deus, não sou eu, é você. Só que as pessoas, quando você prega a verdade, muitas vezes eles fecham as portas das igrejas para o pregador que prega palavra, porque a palavra ela confronta o pecado dentro das pessoas. E a maior parte das igrejas estão sujas de pecado. E quando você fala a verdade e confronta eles, eles fecham as portas para vocês. Não sou só eu não, presbítero Antônio, é para vários pregadores, pastores, que têm coragem, como eu tenho, de pregar o que Deus manda pregar. Porque se Felipe não se aproximasse daquela carruagem, aquele homem jamais teria se batizado. Aquele homem jamais teria se convertido, porque ele não tinha noção do que aquela passagem de Isaías dizia. O mundo lá fora padece por falta de conhecimento, é o que a Bíblia fala. Mas aqueles que sabem, não querem ensinar. E aqueles que dizem que sabem, pregam um falso evangelho. Porque dentro da palavra de Deus, eu já li muito a Bíblia, eu estudo muito a Bíblia. E até hoje eu não vi Deus entregar chave de carro para ninguém. Até hoje eu não vi Deus entregar chave de casa para ninguém. Até hoje eu não vi dentro dessa passagem aqui Deus vindo dizer assim, ó, eu vim trazer paz para você não. A Bíblia diz, eu vim trazer espada. O único versículo que diz sobre paz é aquele que Jesus fala. Eu vos digo essas coisas para que tenhais paz em mim, não no mundo lá fora, em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus ele não veio para fazer com que as pessoas se unam porque se vestem iguais. Jesus ele não veio ao mundo para fazer com que as pessoas se unam porque todas as religiões são uma só, não. Jesus ele veio para fazer com que a lei se cumprisse. E não era a lei do homem, era a lei de Deus. É o que a palavra de Deus fala. Eu não vim para destruir os profetas. Eu vim para que a lei se cumpra. Cumprindo a lei de Deus, a do homem é fácil de se cumprir. Porque quem faz a lei de Deus não descumpre lei nenhuma. Mas nós não conseguimos cumprir nem os 10 mandamentos de Deus, quem dirá mais de 600 leis que tem nos 5 livros de Moisés, nos Pentateucos. Deus pede para a gente guardar simplesmente seus 2 maiores mandamentos. O primeiro é amar Deus sobre todas as coisas e de todo o teu entendimento, e somente a Ele darás culto. E o segundo maior mandamento, amar a teu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue guardar somente esses 2 mandamentos, guardarás mais de 600 leis. E como é que você ama o teu próximo como você ama a si mesmo? Pelo jeito você se odeia, porque fazer diferença de uma pessoa que está lá fora. Ah, eu não gosto de fulano porque fulano canta mal. Eu não gosto de ciclano porque ciclano fala demais. Ah, ciclano é fofoqueira demais. Eu detesto a cara daquele fulano. Eu detesto a cara daquele ciclano. Se você detesta a pessoa lá fora e você se diz crente, então você também se odeia. Porque o segundo maior mandamento de Deus é amar ao teu próximo como a ti mesmo.
Eu gosto de pregar a palavra, mas eu prego a verdade. E é por isso que eu criei essa página. A verdade dentro da palavra de Deus. E se você quer ver convertimento de traficante, cria coragem, vai pregar para ele. Porque eu era traficante. Eu era usuário de droga. Alguém teve coragem de pregar para mim. E eu me converti. E eu te falo com toda sinceridade. Era uma jovem de 16 anos de idade. Teve a coragem de olhar para mim e ver misericórdia em mim. E eu agradeço muito a Deus pela vida da Scarlett Fonseca, que morava em Morada Nova na época que eu era traficante. Da Igreja Varões de Guerra. Porque se não fosse Deus usar aquela jovem, eu não estaria aqui hoje, eu estaria morto. Porque eu não largava o tráfico. E da mesma forma, Deus tem usado tantas pessoas para mostrar Jesus Cristo. Para tantos bandidos, tantos ladrões, tantos traficantes, tantos homossexuais se transformando em pessoas de Deus. Porque alguém tem levado o Evangelho. E ainda tem pessoa que tem coragem de criticar. Faça uma varredura na tua alma, no teu corpo agora. Veja como você tem tratado as pessoas lá fora. Para você estar agindo como um crente dentro da igreja. Veja como você tem usado a autoridade que Deus tem te dado para poder falar do nome dele aqui nessa terra. Para você estar usando o nome de Jesus Cristo em vão dentro da igreja. E olha que isso é um dos 10 mandamentos. Não usarás o nome do teu Deus em vão. Pregar para crente é fácil. Eu quero você pôr a tua cara a tapa na rede social, em igrejinha pequena, de cidade pequena, como eu gosto de ir e amo pregar em igreja pequena. Porque a igreja pequena não tem medo de ouvir a verdade. Mas quando a gente entra nos grandes templos e senta no altar, que está todo mundo engravatado, quando você pega o microfone, que começa a falar da Bíblia, você vê cabecinha abaixar. Você vê gente coçando a cabeça. Aí você vê Deus ferindo com a espada do Espírito Santo o pecado dentro do corpo daquele que está engravatado dentro da igreja. Pastor pedófilo, pastor prostituto, obreiro prevaricador, que gosta de ficar olhando para as silhuetas dos corpos das irmãs. Jesus está te vendo. Lembra da passagem de José na casa do eunuco lá de Faraó? Lembra? Quando a mulher de Potifar foi tentar a ele, só estavam os dois dentro da casa. Ele virou para ela e disse: pecaria eu contra a minha carne e contra meu Deus? Naquele momento ele estava dizendo para ela: pode não haver ninguém aqui, mas meu Deus está vendo o que eu estou fazendo. Pode estar só nós dois, mas Deus está vendo o que eu estou fazendo. Você pode estar sozinho no teu quarto, fazendo coisa errada no seu celular, mas Deus está te vendo. O teu pastor não vê, mas Deus vê. A tua mulher não vê, o teu marido não vê, mas Deus está te vendo. Aí depois tu reclama que a tua vida não vai para frente. Depois tu reclama que o teu ministério está morto. Depois tu reclama que a tua igreja está esvaziando. Como tens agido? Como tens achado que o evangelho de Deus tem que ser pregado? Se a Bíblia fala que ela veio para confrontar o mal que há dentro de nós, como está escrito em Tiago, que a palavra de Deus é como um espelho, ao qual nós contemplamos a nossa face.
E logo nós tiramos a cara da frente do espelho para não ver como nós estamos. E damos um jeito de melhorar a nossa face. É para isso que a palavra de Deus serve. Para ver como é que você está por dentro. Para você consertar o que está errado. Volte a aplicar as velhas obras. E deixe as coisas erradas de lado. Não faça diferença de pessoas, não. Se passou um pudim de pinga, como vocês gostam de dizer, na porta da igreja, obreiro, porteiro da casa de Deus, pega na mão dele, fala com ele: vem cá, meu amigo, ouvir a palavra de Deus um pouquinho, porque Jesus te ama da mesma forma que ele me ama. Não faça diferença de pessoas, não. Porque se você diferenciar alguém e fazer um falso julgamento de alguém, como Mateus 6, se não me falha a memória, diz: não julgueis para que não sejais julgado, porque da mesma forma que julgares, será julgado. Com a mesma medida que medirdes, serás medido. Se você julga o teu próximo, você vai ser julgado. Se você mede mal o teu próximo, você vai ser medido mal por Deus também. A mão de Deus vai pesar. Eu espero sim que essa palavra tenha sido dura e tenha confrontado o teu coração. Porque assim você se transformará por dentro. Eu não sou santo, não sou perfeito. Tenho as minhas lutas internas diárias para enfrentar. Porque eu sei que eu magoei muitas pessoas no meu passado. E eu tenho buscado pedir perdão a essas pessoas. Aceitem, se quiser. Porque a Bíblia mesmo fala. Se você chegar diante do altar para ofertar e se lembrar que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta aos pés do altar, vá primeiro se consertar com teu irmão, pedir perdão para ele. Se ele aceitar, ganhaste a alma dele. Se ele não aceitar, a tua parte fizeste. Então volte e faça a oferta que Moisés ordenou no altar. Faça a tua parte. E deixa que Deus faz o resto. O confronto ele é obrigatório para todo crente. Ler a Bíblia, fazer uma autobiografia de si próprio, para ver aonde eu estou errando para mim poder consertar. Eu tomo 4 tipos de remédios diferentes para a ansiedade e depressão. Tenho problema de pressão. E algumas pessoas já me perguntaram: você não tem fé para ser curado? Fé eu tenho. E muita. Mas eu não sei se Deus quer me curar. Eu não sei se Ele quer me usar como exemplo para pessoas como eu estou hoje. Dependente de remédios. E olha aqui como é que eu estou pregando para vocês. Olha na minha face aqui se você está vendo depressão. Olha na minha face e vê se você está vendo ansiedade. Olha na minha face e vê se eu estou precisando, com a minha face do jeito que ela está aqui, de vitamina para manter a força do meu corpo. Mas é porque no momento que a minha carne está fraca, isso aqui me fortalece. Quando eu estou pregando a palavra de Deus, não tem nada que me impeça. Por quê? Eu te falo. Jesus diz nos seus evangelhos: serão levados à presença de reis, governadores, de pessoas importantes. Mas não se preocupe com o que vão falar, porque o meu Espírito falará através de vós. E é por isso que eu falo com toda a autoridade, me dada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e através da sua palavra.
Não há nada que me impeça de falar do nome do Senhor. Antes de pegar a Bíblia, me dá desânimo, mas na hora que eu pego, que eu começo a falar, tudo some, porque o Espírito de Deus toma conta. E eu vou encerrar essa mensagem agora, falando para você que está me vendo, que ainda vai me ver, e tomara que você ouça essa mensagem inteira, e que essa palavra entre no teu coração e não saia nunca mais. Pregue a mensagem, não importa para quem. Para de criticar quem está lá fora e começa a falar bem de Jesus para eles. Se for para ser igual a eles, pula fora da igreja e volta para o mundo. Porque tu vai servir a Deus a vida inteira. E no dia que ele vier, ele vai fazer igual ele fez com aquelas 5 virgens inércias, as loucas. Em verdade, eu vos digo que não te conheço. Muitos dirão: mestre, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, ressuscitei mortos em teu nome. Mas ele vai dizer: eu não te conheço. E você quer saber por que Jesus vai dizer que ele não te conhece? Primeiro livro do profeta Samuel. Quando Davi vai ser ungido rei, Samuel vai lá dentro da casa de Jessé, o belemita. E quando ele chega, ele vê Aminadab, vê os 6 filhos de Jessé e fala: esse é bonito, esse é homem forte, de boa aparência, com certeza é esse aqui que Deus quer. E Deus fala com ele: não é esse. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo por dentro. Deus, ele não vai ver você bonitinho. Deus, ele não vai ver você não bonitinha. Se veste com a melhor roupa e vai para a igreja, mas está sujo por dentro. Põe o maior salto, põe o melhor terno, a melhor gravata, prepara a melhor mensagem, mas o coração está podre. Igual aquele filhote de leão que Sansão matou e comeu o melzinho de dentro dele. Deus não está vendo a tua aparência, não, Ele está vendo o teu coração. Te conserta por dentro, porque por fora quem te vê é o homem. Se você quer se fazer bonito para homem, esquece que Deus existe. Porque Ele jamais vai te ver. Porque Ele conhece o teu coração. Jesus Cristo, o primeiro homem que Ele colocou dentro do paraíso, junto com Ele, era um ladrão sendo crucificado com Ele na cruz. Um ladrão. Porque ele se arrependeu. Um ladrão se arrependeu. E foi o primeiro a pisar com Jesus no paraíso, porque foi o próprio Jesus que disse naquela cruz do Calvário: ainda hoje entrarás tu comigo no paraíso. Ainda hoje. Para de querer agradar o homem e passa a agradar a Deus. Se o homem virar a cara para você, meu querido, dá glória a Deus, porque se o homem virar a cara, Deus olha para você. Se estão fechando as tuas oportunidades dentro da igreja, existe rede social para quê? Igreja, você pode pregar para 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 2000 pessoas. Como diz o pastor Josué Brandão, enquanto ele estava mantendo as suas pregações fechadas na sua mídia para poder vender, ele alcançava 1.900.000 pessoas. Ele falou com a sua assessoria de imprensa: a partir de hoje é de graça no YouTube para todo mundo assistir. Ele passou a alcançar 10, 20, 30, milhões e milhões de pessoas. E ele disse: por que eu vou pregar para milhares se eu posso pregar para milhões, bilhões de pessoas? Não se apregue à igreja
Porque a igreja pode fechar. Porque a palavra de Deus diz que um dia será proibido de ter templos abertos e falar no nome de Jesus. As igrejas podem fechar, mas a tua boca não pode. A tua adoração não pode. Se não estão te dando oportunidade na igreja, meu querido, faz no Facebook, faz no TikTok, faz no Twitter, no Zap, vai para a rede social, mas fala de Jesus. Não te cala. Porque o homem pode fechar a porta que Deus não abre, mas aquela que Deus abre em homem nenhum fecha. Deus, ele pode fechar o que é palpável e o que não é palpável. O homem só pode fechar o que é palpável. O meu Deus, ele não é Deus de coisas possíveis, não. Isso aí ele deixa na nossa mão. Ele faz o impossível, é aquilo que você não consegue. Mas aquilo que é para você fazer, não coloca na mão de ninguém, não. Faça você mesmo. Quer mudar a sua vida? Aceita Jesus. Coloca ele de vez no teu coração. E esquece que o mundo lá fora existe. Para de brigar por uma pátria que não é sua. Para de brigar por uma cidade que você não pertence a ela. A Bíblia não fala que nós estamos aqui só de passagem. Somos andarinos como Abraão, Isaac e Jacó foram na terra da promessa. Hebreus 11 diz isso. Que eles andaram peregrinos pela terra da promessa como se estivessem em terra alheia, em terra estranha. Eles andavam, mas se eles se lembrassem da pátria que eles saíram, eles poderiam voltar para ela. Eles poderiam sentir saudade de voltar para ela. Está escrito em Hebreus 11. Pode ir lá ler. Mas eles faziam isso por quê? Porque eles almejavam uma pátria superior, ou seja, celestial. Está escrito em Hebreus 11, vai lá ler. Aprenda a viver como Jesus viveu. Pecar é da carne, mas se arrepender é do Espírito. Somos sujeitos ao pecado, mas também temos a chance de pedir perdão. Se você tiver a oportunidade de abraçar alguém, abrace. Porque a Bíblia fala que não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Pode ser a qualquer momento. Pode ser para todos ou para um só. Você pode estar vendo essa mensagem aqui agora e amanhã você pode não estar mais vivo. Eu também posso estar pregando essa mensagem aqui agora e amanhã não estar mais vivo. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. O que nos basta saber é o presente momento, como é que nós vivemos. O futuro a Deus pertence. Só Ele sabe o que vai acontecer amanhã e está nas mãos dEle. Fica com essa mensagem guardada no teu coração. Apegue-se o mais firme possível na mensagem de Deus. Não falhe com Deus. Você pode falhar com o homem, você pode falhar com o ser humano, até consigo mesmo você pode falhar. Mas não falhe com Deus. Porque Ele pode destruir tanto o teu corpo quanto a tua alma e lançar o teu espírito no inferno. Fica com essa mensagem no teu coração. E eu encerro por aqui, agradecendo a Deus por manter em mim a chama do Espírito. Que por mais que seja difícil levar uma vida depressiva, ansiosa, mas continuo pregando o Evangelho. Por mais difícil que seja haver momentos de manter o meu corpo de pé sem o uso de vitaminas, sentindo tonteiras, zonzuras, mas continuo pregando a palavra do Senhor. Continuo falando de Deus. E não é só
nas lives, nas redes sociais, não. Qualquer pessoa que se aproxima de mim, eu falo de Deus para essa pessoa. Porque se eu tinha coragem para vender droga, para destruir vidas lá fora, por que hoje eu não vou ter coragem para restituir almas para Deus? Fica com essa mensagem para você, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração rápida, e em nome de Jesus Cristo, que tudo que foi dito aqui sirva para alguém, de alguma forma, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, Deus santo, protetor dos céus e da terra. Eu sei, meu Deus querido, que essa mensagem vai ferir muitos corações. Mas a minha palavra, meu Pai de homem, é que eu não me importo, porque eu sei que as palavras que aqui foram ditas, são ditas do Teu Espírito, porque todas elas estão calçadas e firmes na palavra do Senhor. Eu sou um homem falho e fraco, Senhor, tenho os meus defeitos, tenho os meus pecados. Mas a Tua palavra diz que pode uma mãe esquecer de um filho, mas Tu nunca se esquecerá de nós. O Senhor nos diz na Tua palavra, Pai, que nós temos que deixar pai, mãe, filhos, filhas, por Tua causa, por Teu nome. E assim nós fazemos, nós abandonamos tudo que nós temos, ó Pai, para Te servir, para pregar o Teu Evangelho. Mesmo que as pessoas nos julguem, ó Pai, e digam que Deus é esse que faz você desfazer da sua família. Não, nós não desfazemos da nossa família. Pelo contrário, nós queremos a nossa família junto conosco, na palavra do Senhor, dentro da igreja, seja onde for, mas servindo a Deus. Queremos pregar um evangelho verdadeiro, que confronte o pecado dentro das pessoas. Não queremos pregar um evangelho de prosperidade, porque a Bíblia não prega prosperidade, a Bíblia prega a verdade. Deus torna próspero aquele que é fiel a Ele na sua palavra, que não tem medo de falar da tua palavra. Ele é dono da prata, do ouro, Ele é dono de tudo. Ele não deixa o justo perecendo, nem a sua descendência passando fome. Mas Ele também não vai dar nada além do que a gente merece. Se eu estou ficando rico, se eu estou, Deus, ganhando demais, pregando uma falsa mensagem, um falso evangelho, é porque eu estou servindo a Mamon e não estou Te servindo. Olha, meu Deus, por essas pessoas, ó Pai, que estão pregando por dinheiro. Olhe por essas pessoas, Pai, que estão olhando para a igreja como se ela fosse uma casa de comércio, enchendo, meu Deus, os seus bolsos e os seus cofres, ó Pai, de dízimos e de ofertas, mas se esquecendo das almas cativas que estão passando fome e perecendo lá fora. Olha, meu Deus querido, pelas lideranças das igrejas, ó Pai, que ainda prega a Tua palavra com verdade, com amor, ó Deus, porque estão sendo como oferta de sacrifício para Ti, Senhor. Olhe por mim, olhe pela minha família, Pai. O Senhor sabe, na maior parte do tempo, meu Deus, quem traz a providência do alimento para dentro da minha casa é o Senhor. Quanto tempo é difícil, ó Pai, que eu não consigo trabalhar, mas o Senhor não deixa a minha casa faltar o alimento de cada dia, Senhor. Por mais que as pessoas me vejam da forma que eu estou aqui, parecendo bem de saúde, e me julga por quê? Porque eu não tenho condição de pagar uma pensão que está em atraso. Porque eu não tenho condições de ajudar a minha filha, porque eu não tenho condição de ajudar o meu filho com dinheiro. Por quê? Porque eu não estou tendo nem para mim, Senhor. Mas o Senhor não deixa faltar o pão dentro da minha casa, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe como eu estou, e como eu sou, como eu vivo.
As pessoas me julgam pela minha aparência, mas o Senhor me conhece por dentro. Ensina-nos, ó Pai, a ensinar direito, a falar direito. Ensina-nos, ó Deus, a te servir de verdade, meu Deus. Ensina os pregadores dessa terra, meu Senhor, que não é fazendo a diferença de pessoas que eles conseguirão arrecadar almas para o teu santo aprisco. Ensina para eles, ó Pai, que o maior dos altares está nos corações das pessoas que estão lá fora, esperando o mensageiro para poder pregar nesses altares. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoe a todos nós, ó Deus, e prepara-nos, ó Pai, para as setas inflamadas do inimigo que serão lançadas sobre nós. E antes que elas nos atinjam, Senhor, que elas caiam por terra, em nome de Jesus. Repreende todo o mal, Jesus Cristo, que estiver ao nosso redor e ao redor das pessoas que veem essa mensagem. Protege a todos, Senhor, com as tuas fortes mãos. Em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima mensagem. Em nome de Jesus.